Maravilha, maravilha, maravilha. Josman Lucas aqui com vocês. E hoje vamos falar um pouco sobre eh, ansiedade e mediunidade. É um assunto bem interessante que desperta o interesse de muitos e repele muitos do canal. Aquelas pessoas mais dogmáticas, mais sensíveis, quando vê o nome mediunidade, elas se pelam de medo. E geralmente essas são as que mais precisariam assistir esse vídeo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, distúrbio de ansiedade e mediunidade. Eu sou terapeuta Josuman Lucas, trabalho com a terapia holística há mais de uma década, trabalho também com a hipnose clínica, né, que já é uma vertente mais neurocientífica, né, mas trabalho muito com a questão da terapia holística que aborda sim um contexto espiritual da vida da pessoa. A palavra holístico vem do termo holos, conforme sabemos, que traz aí, aborda o nível físico, mental, emocional e espiritual do ser. Se alguém se diz terapeuta holístico e nega a questão, o fato espiritual, nega que trabalha com a questão espiritual, ele está te enganando. Ele não é terapeuta holístico. Ele pode ser um excelente profissional, mas não é terapeuta holístico. O terapeuta holístico, de verdade, ele tem que abordar a questão espiritual também. Então, como terapeuta holístico, eu tenho que trazer esse tema maravilhoso. Amo falar sobre isso, mas sei que muitas pessoas pulam fora com essa palavra. Se for o seu caso, se te incomodar, aí você passa o vídeo, assiste um outro, né? Mas se despertou em você a curiosidade de ver essa questão de ansiedade e mediunidade, fica um pouquinho aqui nesse bate-papo que talvez o vídeo possa até te ajudar. Já curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Esse canal foi feito com o empenho de te ajudar a ajudar você a desenvolver autoconhecimento, a ter um alívio imediato de dores tidas essas como psicossomáticas emocionais. Mas sem mais delongas, vamos ao tema mediunidade, distúrbio de ansiedade e mediunidade. É preciso dizer, mais uma vez e sempre, que nada do que eu falo aqui substitui uma busca médica, uma investigação médica profissional aprofundada, né? E preciso dizer também que distúrbios de ansiedade é multifatorial. Então não existe apenas o fator da mediunidade. Existe, por exemplo, traumas causam distúrbio de ansiedade. Eu estava conversando um dia desse com uma empresária e eu estava notando ela muito inquieta na mesa. E meio inquieta, a gente conversando. Eu até pensei que o assunto já estava assim, já tinha bastado e ela queria dar um fim no assunto, pela linguagem corporal. Eu notei que ela estava ansiosa e deduzi que era isso. Mas aí logo ela pediu que o esposo conferisse se o carro estava lá no estacionamento. E aí eles passaram a relatar que é, haviam roubado um carro deles por esses dias, com mais de 20 mil de mercadoria dentro. O carro já era um carro muito caro, uma SW4 e ainda cheio de mercadoria. Então, aquela ansiedade que ela estava, o fator dela é trauma, obviamente. Ela passou por um trauma muito, muito sério. Eles passaram a contar o que decorreu, eles ficaram. A delegacia não fez o boletim de ocorrência pelo dia, pelo horário. Foi todo um transtorno para eles. Ficaram sem carro, ficaram longe. Eles precisavam fazer o boletim de ocorrência para ter o seguro do carro e tudo mais. Então, no caso de traumas, eu trabalho também e é indicado aí é, a hipnose clínica,
é uma terapia muito poderosa para ajudar pessoas que têm distúrbio de ansiedade proveniente de traumas, né, de abusos. Então tem ajudado pessoas, ok? Por exemplo, eu ajudei uma pessoa com distúrbio de ansiedade que ela ficava 15 dias sem defecar e a causa é que ela foi abusada sexualmente quando tinha 6 anos de idade. Então ela se contraía a vida inteira e ela já tinha procurado cuidados médicos, nutricionista, mudado a alimentação, mas não tinha jeito. Era 15 dias. Depois que a gente tratou esse trauma, trabalhou essa questão, ela tomou um susto quando ela notou que ela defecava todos os dias. Só para vocês terem ideia como a coisa é profunda. Mas eu trouxe esses dois relatos para deixar claro para você. Ansiedade é multifatorial. Então não é só a questão espiritual mediúnica. Mas tem a questão espiritual também. Geralmente tem a questão espiritual. Ainda que haja traumas, ainda que haja processos de desequilíbrios hormonais, que aí só o endocrinologista vai passar o diagnóstico, ainda que haja casos desse tipo, né? Mas ainda assim, olhar o espiritual é sempre importante, né? Porque mediunidade tem muito a ver com o fator espiritual, muito a ver com a questão da mediunidade. A pessoa que é médium, ela pode estar acessando uma lembrança de vidas passadas dela mesma. A gente chama isso de fractal em sofrimento. E ela está muito ansiosa por isso, por estar acessando esse fractal em sofrimento. A pessoa que é médium, ela capta a energia do ambiente, até de uma pessoa encarnada que está ansiosa, ela capta essa energia de ansiedade. Ela pensa que é ela por não ter conhecimento e na verdade é no outro, né? E ela também capta informações de seres desencarnados que estão em um processo de ansiedade do outro lado. E ainda capta questões de obsessores. Tem tudo isso, tá? Então imagine um médium com tanta sensibilidade energética, sem ele ter conhecimento de que ele é médium, ou pior, se ele, mesmo sendo médium, não desenvolveu uma capacidade investigatória, vamos dizer assim, dele mesmo, de estar percebendo que aquilo não é dele. A gente ensina algumas dicas, como por exemplo, pergunte a quem pertence isso e mande voltar o remetente com luz, cura e consciência anexada. É uma dica muito poderosa de Access Consciousness, também sou terapeuta de Access Consciousness, né? Enunciados aclaradores e barras de Access, tudo mais. Então é uma dica. Outra dica, sentiu algo estranho, pergunte, do que estou consciente aqui? Do que estou consciente aqui? Estou consciente de alguma entidade em minha volta? Estou consciente de uma emanação psíquica do ambiente? Do que estou consciente aqui? E aí você, depois que fazer essa pergunta umas 3 ou 4 vezes, você pode mandar afastar-se de perto de você tudo aquilo que não respira. Gentilmente você diz, no momento, eu quero paz. Afastem-se de mim tudo aquilo que não respira. Né? Isso pode te dar um alívio imediato. Ok? Porque no lado espiritual existe lei, existe campos que imediatamente o seu comando funciona. Se você falar com postura, com firmeza, sem medo, isso acontece, tá? Mas são soluções rápidas para situações emergentes. Se você está tendo
crises de ansiedade e você já foi ao médico, talvez você até já tome medicamento, mas nunca resolve, você já procurou lá o psicólogo, mas é um surto de ansiedade meio inexplicado. Se você está passando por um surto de ansiedade e você não teve nenhum trauma, e também não aconteceu nada recentemente, você não está preocupado com nada, mas te dá uma certa ansiedade, investigue melhor e procure a terapia holística, porque nós temos uma infinidade de ferramentas que poderão te ajudar. No meu caso, eu trabalho com a mesa arcturiana. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, tá? Aproveitar que está aqui perto. A mesa arcturiana, ela traz gráficos, né, nos chakras, e ela investiga por meio dos gráficos aqui e o pêndulo e os códigos de luz, a geometria sagrada que são colocadas nos chakras, né? Então tenho essas mesa arcturiana, que vai te ajudar muito nesse processo, né? Aí tem a câmara de cura arcturiana, ok? Deixa eu ver aqui mais. É isso, né? Ativação da Kundalini arcturiana, chama trina, né? Ok. Para quem tem uma ansiedade proveniente de mediunidade, essa mesa ela vai limpar as energias de maneira maravilhosa. Ela encaminha obsessores para a luz, para tratamento na nave Aka, né? Ela ela retira chips e implantes negativo no campo astral, que quem não tem mediunidade está chipado e nem percebe muito, vai sofrer as mesmas consequências, mas sem perceber muito, é uma coisa mais a longo prazo, mas quem tem mediunidade recebe um chip e na hora muda o seu estado de ser, começa a sentir uma dor em algum lugar. Dores e mediunidade é tema para um outro vídeo, mas tem a ver. Ou ela fica muito ansiosa, pensamento hiperacelerado, sem conseguir dormir direito, e o processo é o quê? Isso aí. É um processo proveniente de um chip, um implante negativo, obsessores e outras infinidades de coisas que a mediunidade capta mais rápido e a pessoa não entende por quê. Então a mesa arcturiana vai ajudar muito a pessoa que está com um problema de ansiedade devido à sua mediunidade não trabalhada, não conhecida, não desenvolvida. Repito, não substitui o médico, procure o médico, o profissional de saúde competente para ver a sua questão endócrina, a sua questão nutricional. Falei, é multifatorial, né? Mas vai te ajudar muito. Temos também o resgate de fractais. É uma terapia muito poderosa que faz uma varredura no resgate de fractais e vai te ajudar nesse sentido, resgatar aquele fractal em sofrimento de ansiedade. A mesa arcturiana também faz o resgate de fractal, né? Faz resgate de fractal, limpa essa energia, limpa magias, amarrações amorosas, limpa uma série de coisas. Tudo no campo energético. Por isso que ela funciona à distância, sem problema nenhum, com total eficiência. Mas caso a pessoa prefira uma investigação mais profunda, aí nós temos a hiperconsciência com o resgate de fractal, que é muito forte. A energia no campo aqui, só de estar falando esse assunto, ela começa a pesar. Por quê? Porque seres contrários a essas informações, eles realmente vai fazer você se incomodar de ver o vídeo. Vai fazer até você querer sair do vídeo, discordar. E se você assistindo esse vídeo começa a sentir alguma sensação diferente, é um claro sinal de que sua mediunidade é bem desenvolvida e que talvez a sua ansiedade pode vir por conta disso e que é importante você buscar ajuda.
né? No caso, querendo a minha ajuda, entre em contato, que eu posso estar te informando como trabalho, 74991153971, mas também busque, caso você tenha sintonia com outros terapeutas holísticos, que tem muita compreensão e abertura para esse processo, para estar assim trabalhando com isso, tá bom? É isso aí, meus queridos. Falar só brevemente, vim aqui falar só brevemente, já delonguei bastante sobre mediunidade e distúrbios de ansiedade. Tem muito a ver uma coisa com a outra. E repito, ainda que seu distúrbio de ansiedade seja proveniente de desequilíbrios hormonais, que é muito comum, seja proveniente de um trauma, ainda assim a sintonia da ansiedade te coloca muito nessas frequências baixas e o campo energético, áurico, espiritual precisa ser trabalhado também para que você tenha assim mais leveza no seu tratamento, no seu processo, ainda que seja com um outro fator. E se você tem uma mediunidade ostensiva, aguçada, se você é sensível, você precisa trabalhar essa parte urgente, conhecer melhor esse assunto, pesquisar melhor esse assunto, buscar ajuda nesse assunto e, lógico, fazer algumas terapias como essas que estou te falando. Sem contar que a coisa mais importante para tudo isso é você buscar manter uma vibração elevada. Mas você é imperfeito, imperfeita, recebe esses acessos de informações e se apavora ainda mais. Para vocês terem uma ideia, eu tratei uma pessoa com distúrbio de ansiedade, que a ansiedade dela travava, ela endurecia as pernas. Praticamente parava de respirar, ela já teve no médico, ido para o hospital, já roxa já, a circulação, à beira da morte. A ansiedade é altíssima dessa pessoa. E, e uma vez essa pessoa chegou no hospital, é, em um velório de um parente dela, ela endureceu as pernas, ela parou a respiração, passou mal e foi levada às pressas para o hospital. Tinham dado 2 doses de calmante para ela, forte, e ela do mesmo jeito, os olhos arregalados, respirando muito ofegante. E aí eu fui até o hospital e eu consegui entrar e fazer uma terapia lá, arcturiana, dessas que eu estou mostrando para vocês, dentro do hospital. E em questão de segundos, essa pessoa tinha recebido um implante escuro, uma bola escura no peito. O peito doía muito, a respiração curta, as pernas dura, tesa. E essa pessoa recebeu então, foi feita uma terapia lá no hospital e poucos segundos ela entrou em sono profundo. Profundo. Que a enfermeira veio olhar e disse, ela está em sono profundo. Foi o efeito do remédio. Não foi porque ela não foi acalmando, ela não foi adormecendo, ela estava apavorada, coração doendo, respiração curta, as pernas duras, e ela apagou de vez. E se fosse efeito do remédio, ela não acordaria 30 minutos depois. Ela ficaria talvez dormindo a noite toda. E 30 minutos depois, quando estava fazendo o processo da cirurgia espiritual para retirada desses implantes, para todo esse processo, desculpem, essa pessoa acordou muito bem e foi para casa. E ficou tranquila o resto do processo, do velório e tudo mais. E ela pôde caminhar, ela pôde acompanhar o velório do ente querido dela e tudo mais. E tudo depois do processo. Então, a ansiedade dessa pessoa, ela é puramente mediúnica. Ela tem uma mediunidade ostensiva, não trabalhada, não percebida, não consciente ainda, até mesmo porque é uma pessoa muito nova, muito jovem. E o processo foi todo feito em um processo realmente espiritual. Então isso é real, isso existe, já vi várias vezes, estou trazendo apenas um exemplo aqui, mas tem vários exemplos desse. Então, pode sim ser o seu caso, tá? E se for o seu caso, você, ao invés de fugir disso, de não querer ouvir falar sobre isso, de correr disso, se você ficou aqui até agora, parabéns,
busca uma ajuda, busca pesquisar mais, porque pode te ajudar muito. Muito bem, esse é a conclusão do vídeo por hoje. Voltar, se esse vídeo tiver comentários, tiver um bom engajamento, então já deixa aqui o clique, já deixa o seu comentário, já deixa o joinha. Se esse vídeo tiver um bom engajamento, eu vou fazer um outro vídeo sobre depressão e mediunidade, e ainda um outro sobre dores no corpo e mediunidade. Só depende de vocês para eu fazer esse vídeo. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.